Direto ao ponto. Olá, amigos. Estamos de volta ao nosso comentário semanal do Direto ao Ponto e iremos falar sobre essa notícia de que o governo resolveu acabar com o DPVAT. O DPVAT não é imposto, portanto, ele não irá beneficiar as pessoas. Muito pelo contrário, o DPVAT é um seguro que o usuário de algum acidente recebe quando ocorrem acidentes, principalmente em motos. Nós vemos que no Brasil o aumento de acidentes com moto é uma coisa assustadora. Então, principalmente, os motociclistas serão afetados com o fim do DPVAT. E isso é ruim, porque ao invés de favorecer o trabalhador de algum modo, o governo penaliza com mais essa medida. E isso vai mexer na economia. O DPVAT despejou uma quantia de mais de 1 bilhão no SUS. Quer dizer, o SUS recebe dinheiro do DPVAT para fazer os atendimentos. Então, passará a não receber mais. Então, veja como isso vai, de uma certa forma, mexer com a economia. E a economia do Brasil também poderá ser afetada gravemente com essa deposição do Evo Morales na Bolívia. Ora, a Bolívia é produtora de gás, o maior produtor de gás da América do Sul, e fornece gás para o Brasil. Esse fornecimento de gás está diretamente ligado à produção industrial brasileira. Então, se houver qualquer interrupção no fornecimento de gás da Bolívia, nós teremos uma queda drástica na economia, principalmente daquelas empresas que usam o gás boliviano. Não fosse apenas isso, a gente ainda tem o governo comemorando o golpe na Bolívia. E aí é preciso ver que a Bolívia é o maior produtor de lítio do mundo. E é através do lítio que se fazem principalmente as baterias de celulares, baterias de alta complexidade, como as de foguete. E aí, qual o interesse de promover um golpe num país que está, ano após ano, aumentando a sua produção? O caso da Bolívia, que zerou o analfabetismo. Então, isso é uma coisa a se pensar. A quem interessa demover o governo de Evo Morales? A nós? Se a Bolívia estava próspera e as relações com a Bolívia, as relações comerciais nossas com a Bolívia, eram plenamente satisfatórias para o Brasil? Então, a quem interessa a queda de Evo Morales? A quem interessa o desmanche da economia boliviana para que grandes grupos empresariais internacionais tomem de conta? Essa história nos parece muito repetitiva. E instaurou-se uma ditadura religiosa militar na Bolívia, muito parecida, inclusive, com o grupo miliciano que chegou ao país, apoiado por uma claque de religiosos, né, que se autodenominam defensores do bem, da pátria e de Deus. Muito parecida. Então, isso é um caso a se pensar. Mas uma coisa interessante, um fato interessante, a embaixada da Venezuela foi invadida por supostos seguidores de Guaidó, né, do camarada lá que se autodeclarou presidente sem ter participado da eleição, simplesmente porque não aceita o governo de Maduro. E aí a questão é outra, a questão passa a ser de cunho internacional. A invasão de uma embaixada significa a invasão de um território soberano de um país dentro de outro país. E é inaceitável que o Brasil permita, sob qualquer situação, sob qualquer circunstância, a invasão da embaixada da Venezuela. Em primeiro lugar, porque a embaixada de um país é protegida pelas leis internacionais, né, pelos acordos de Genebra, que não permitem que um país possa, né, descuidar do território de outro país, no caso das embaixadas, dentro do seu próprio espaço. Então, isso é um fato grave, e aí independe de ideologia. Para nós, o fato de
de a Venezuela se declarar de esquerda, o fato de outros países negarem Maduro como presidente da Venezuela, independente disso, é prioritário a defesa soberana do território venezuelano em solo brasileiro. Então, nós que somos democratas, nós que buscamos, né, a isenção da informação, a gente precisa esclarecer qualquer tipo de invasão territorial, seja ela feita via fronteira, seja ela feita na embaixada de um país, é violação dos direitos internacionais e é um ato de guerra. Então, se o Brasil não tomar uma medida de acordo com os preceitos da ONU, nós estaremos fadados a não acreditar mais nesse governo, porque aí perdeu-se completamente a lei, a ética, a moral e as relações que nós temos com outros países. Inadmissível. Nós não podemos mais suportar um governo que brinca de governar e de tomar atitudes completamente descabidas com relação ao que a lei diz. Então a lei é para todos. Que ela seja cumprida e que nós possamos viver uma democracia de acordo com a vontade do povo. Judemar Pontes, direto ao ponto. Direto ao ponto.